pessoal, eu sou a professora Didi Mello, parceira da Círculo, e hoje estou aqui no canal para te ensinar a confeccionar essa belíssima blusa de crochê. Ela é um modelo mais curtinho, com manga mais amplas, mas quem quiser pode estar trabalhando essa blusa também um pouco mais comprida. Então, confira a seguir a nossa lista de materiais e também o nosso passo a passo. Então, para fazer esse trabalho, a gente vai precisar do fio sublime. Vou utilizar aqui essas 3 cores. E vamos precisar também de agulha de 7 milímetros, uma de 5,5 milímetros. E vamos precisar também de tesoura, marcadores de pontos e também fita métrica para tirar as medidas. Então, antes de iniciar o trabalho, pega a fita métrica e meça lá na altura do busto a circunferência total, tá? Da medida que deu, você vai dividir por 2, porque a gente vai trabalhar frente e costas separadas, ok? Então, aqui no meu caso, eu vou trabalhar essa peça para a medida de circunferência na altura do busto de 92 centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui cada parte da minha peça iniciando com 45 centímetros. Só que após a primeira carreira de ponto alto, a nossa peça vai aumentar em 5 centímetros. Então, a minha peça vai ficar com 50 centímetros cada parte, tá? Para ficar uma peça mais soltinha no corpo. Então, eu te indico fazer as correntinhas na medida que você tirou aí, né? Da metade da medida. E fazer a primeira carreira e ver o quanto aumentou, tá? Se tá no tamanho que você quer que fique mesmo, ou se precisar, aí é só desmanchar um pouco ou aumentar o número de correntinhas, ok? Então, vamos iniciar fazendo a laçadinha inicial e vou fazer aqui as correntinhas, então, até atingir 45 centímetros. As correntinhas precisam ser números pares, tá? Então, eu fiz aqui no total 64 correntes, para chegar aos 45 centímetros. Então, vou voltar daí a partir da quarta correntinha, trabalhando o ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Chegando ao final da carreira, faça 2 correntes reserva. A gente vai trocar de cor. Não vou cortar o fio branco, tá? Vou levando ele. Agora, com a outra cor, faço a laçadinha inicial. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, então. Vou prender aqui o fio com um ponto baixíssimo. Então, puxo e faço um baixíssimo. Já trago o fiozinho aqui, ó, para vir arrematando. E subo 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pular 2 pontos, laço o fio, e vou vir aqui nesse espaço. Então, esse é o primeiro ponto, pulo esses 2, venho aqui. Faço aqui um ponto alto. Agora, eu volto aqui nesse espaço, ó. Então, laço o fio, volto aqui nesse espaço e cruzo. Puxo a laçada e termino o ponto alto. Então, fiz 2 pontos cruzados. Agora, eu laço o fio, pulo 2, vou aqui no próximo espaço. Laço o fio e volto aqui no espaço anterior, já utilizado, e coloco mais um ponto alto cruzando. Então, a gente segue assim, sempre pulando 2 pontos e prendendo no espaço com ponto alto, laço o fio, volta aqui no espaço já utilizado, fazendo um ponto alto cruzado. Então, você vai seguir assim até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, então, vai sobrar um ponto aqui, a gente faz um ponto alto nele. Faz uma correntinha, vai cortar o fio e arrematar. Aí, é só voltar com a cor branca, tá? Então, vou pegar aqui a minha laçada. Vou entrar aqui, ó, no meu primeiro ponto. E vou pegar o meu fio. Puxar a laçada do branco pra frente. Porque a intenção é não aparecer, tá? Essa troca de cor. Depois, na hora de costurar, eu vou explicar pra vocês como fazer. Então, agora, a gente sobe 2 correntinhas. E vou fazer aqui uma carreira de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Chegando ao final da carreira, faça 2 correntes de reserva. Agora, a gente vai iniciar com o fio verde. Então, faça a laçadinha inicial e vamos prender da mesma forma que prendemos o rosa. Então, sempre as carreiras cruzadas, eu vou fazer sempre todos do mesmo lado. Então, essa aqui tá do meu lado direito, então, vou fazer aqui também o verde, pra ele ficar aqui pelo lado direito, tá? E as carreiras em branco vai ficando uma no avesso, uma no direito, uma no avesso, uma no direito. Então, aqui eu faço a mesma coisa, vou prender com baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Trago o fio aqui pra ir arrematando. E subo 2 correntinhas. E vou pular aqui, ó, 2 pontos. Então, tem o primeiro aqui, pulo os 2, vem aqui. Vou fazer o ponto alto. E vou voltar aqui, ó, 2 pontos anterior. E faço ponto cruzado. Pulo 2, faço um ponto alto no espaço. E volto aqui no espaço que eu já utilizei. Então, o modo de fazer o ponto cruzado vai ser sempre da mesma maneira. Vou fazer até o final e volto pra gente retornar com o branco. Então, chegando ao final da carreira, é só fazer um ponto alto no último ponto, cortar o fio. Aí, a gente volta com o branco, então.
Então, eu quero que essas duas correntinhas fiquem todas para o mesmo lado, tá? Essas duas correntes subidas para não precisar cortar o fio. Então, o meu avesso vai ser, né, quando tiver o avesso aqui do ponto cruzado. Então, vai ser o lado avesso da minha peça, essas carreiras. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente que eu fiz aqui, ó, tá? Que eu entrei com a agulha pela frente e peguei a laçada lá por trás. Aqui não, aqui eu vou ter que entrar desta maneira, ó. Então, eu vou entrar aqui, ó, deixa meu fio pra frente, aqui, entro lá no ponto, laço lá o fio, passo por dentro do ponto e por dentro da laçada que eu tenho na agulha. Pra aqui, né, esse pontinho fica aqui pela parte de trás, tá? Fica mais escondidinho aqui atrás. E aqui daí eu faço as duas correntes e faço a carreira de ponto alto. Então, uma vez vai acontecer de você ter que subir com as correntinhas dessa forma, e a outra vez você vai subir dessa outra forma que eu expliquei aqui pra vocês, tá bom? Se quiser, pode ir cortando o fio também a cada carreira, ok? Então, a nossa peça ela é feita desses dois pontos. Então, é uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto cruzado. Então, aqui a troca de cores será por 5 vezes, tá? Então, uma vez vai ser rosa, verde e finaliza com rosa. Aí, o restante da peça você vai ir fazendo toda em branco, tá? Ou vai fazendo aí toda, né, colorida da forma que você achar melhor. Então, eu vou fazer desta forma, 5 carreiras aqui de colorido. E depois eu vou fazer tudo em branco até que falte 7 centímetros para o comprimento total da minha peça. E aqui no meu caso vai dar 36 centímetros. Se você quer que a tua peça fique mais comprida que a minha, que vai ficar com aproximadamente 43 centímetros de comprimento, você pode trabalhar mais carreiras antes da gente fazer a divisão lá em cima do decote, faltando 7 centímetros, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras até que falte 7 centímetros e volto pra gente estar fazendo o próximo passo. Então, já trabalhei aqui minhas carreiras. Ficou assim dessa forma, então, a parte aqui toda em branco, ó. Então, faltando 7 centímetros, a gente vai fazer a divisão aqui para o decote. Então, deixei aqui na parte central 21 centímetros. E o restante que sobrou eu dividi por 2. Uma das partes ficou para um ombro e a outra parte para o outro ombro. Então, aqui eu deixei o ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos aqui de 2. E coloquei o marcador no próximo ponto. E agora, a gente vai fazer, então, uma carreira de ponto alto, que é a sequência aqui do nosso ponto fantasia. Então, faça um ponto alto até chegar aqui no marcador. Então, deu um total aqui de 18 pontos altos. Faz duas correntinhas e vai virar o trabalho. E vamos continuar fazendo, então, o mesmo trabalho, trabalhando agora nessa carreira o ponto cruzado. Então, vai laçar o fio, vai pular aqui 2 pontos, no meio aqui vai fazer o ponto alto. E vou voltar aqui, então, nesse espaço aqui e cruzo. Então, você vai continuar repetindo agora. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto cruzado. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto alto cruzado, até atingir aí aproximadamente 8 centímetros de altura. Aí, é só você prender o seu fio aqui no início da carreira e trabalhar da mesma forma que você vai trabalhar aqui esse outro lado também. Então, vou fazer aqui este lado, vou fazer o outro e volto pra gente estar fazendo o próximo passo. Então, já fiz aqui os dois lados. Aí, vocês vão fazer a parte das costas, tá? A parte das costas é totalmente reta, a gente não vai ter abertura. Então, vai fazendo só carreiras retas até chegar no comprimento aí que você fez a parte da frente. Então, agora a gente vai unir aqui as duas partes. Então, eu vou posicionar aqui uma peça sobre a outra. Então, essas carreiras aqui que eu fiz coloridas, ó, elas ficam pelo lado direito dos dois lados, ok? Então, quando finalizar a parte das costas, deixa um pedacinho de fio pra gente costurar e vamos utilizar uma agulha de tapeçaria. Então, virei aqui minha peça pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, meu fiozinho tá saindo aqui do lado, ó, do último ponto. Vou pegar meu primeiro ponto lá de corrente. E vou entrar aqui, ó, no meu primeiro ponto pra alinhar. Então, eu vou ir sempre, ó, entrando por debaixo do ponto de um lado e por debaixo aqui, ó, do ponto do outro lado. Então, vou fazendo esse alinhavo aqui até costurar toda essa parte aqui do ombro. Aí, é só costurar aqui a outra parte igual. Então, agora, a gente vai costurar a lateral da peça, tá? Então, eu vou deixar aqui de altura de cava de 20 centímetros para um tamanho M. Então, amarrei o meu fiozinho aqui, deixei agora minha peça pelo lado avesso, tá? Então, ficou aqui direito com direito agora. Então, prendi meu fio no primeiro ponto. E vou pegar o meu primeiro ponto aqui desse lado, que é o ponto de corrente. E volto aqui no ponto que eu comecei para alinhavar. Agora, eu vou pegar aqui dentro do ponto. Venho desse lado, pego aqui também dentro do ponto. Vou lá, pego a cabecinha do ponto do outro lado. E vou pegar a cabecinha do ponto desse outro lado. Vai puxando para ajustar, mas só não puxe demais. Então, aqui está as correntinhas que eu fiz, né? Que eu caminhei para não precisar cortar o fio. Então, não trabalho aqui nessa correntinha, eu deixo ela para dentro e vou trabalhar lá na minha carreira.
Então, eu vou trazer esse pontinho branco pra cá, né? Que a minha carreira agora está em rosa. Então, eu deixo ele pra cá, que eu tenho que trabalhar aqui, ó, nesse ponto. Então, vou vir lá do outro lado, vou entrar lá no meio do ponto. Volto desse lado, então. E pego aqui também, ó, no meio do ponto. Então, tudo que eu pego de um lado, eu volto e pego aqui do outro lado, igual, tá? Então, a gente vai fazendo essa costura. Vai puxando. Então, sempre quando chegar aqui na troca de cor, que você ter essas correntinhas aqui, que não está na cor correspondente, você traz aqui para trás, para dentro da peça, tá? E trabalha na carreira, tá? Ignorando, então, essas duas correntinhas de subida, ok? Então, você vai continuar fazendo esse tipo de costura até chegar lá no teu marcador. Então, vou costurar esse lado, costurar o outro e volto pra gente estar fazendo as mangas. Então, já fiz a costura aqui da lateral. E agora, a gente vai iniciar, então, aqui a nossa manga pelo lado direito da peça. Então, fiz aqui um ponto baixo, uma correntinha que vai equivaler a um ponto alto e faço mais um ponto alto no espaço. Então, para cada carreira que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos por toda a volta aqui da minha manga. Tem que ficar com o número par aqui de pontos para dar bem certinho o nosso ponto fantasia, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até o final e volto pra gente fazer o próximo passo. Então, cheguei aqui no final, fiz um ponto alto aqui na última carreira e um ponto alto nesse ponto que eu utilizei para costura, tá? Para não ficar muito aberto aqui de baixo. Aí, eu faço baixíssimo aqui no primeiro ponto. Faço aqui uma correntinha e vou vir aqui, ó, no próximo ponto no espaço, faço um ponto baixo e uma correntinha. Vou voltar aqui, ó, nesse espaço, então vai ficar com 2 pontos, né? Laço o fio e faço um ponto alto aqui nesse espaço cruzando. Então, fiz aqui 2 pontinhos cruzados. Agora, eu pulo 2 aqui, né? Pulo 2 pontos aqui, vou para o próximo espaço. Faço um ponto alto e volto aqui no espaço que eu já utilizei. Então, eu vou trabalhar aqui na manga o mesmo ponto fantasia que eu trabalhei aqui no corpo da peça. Então, vai ser uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto cruzado, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto cruzado. Só que eu vou fazer aqui na manga todas as carreiras no lado direito, né? Porque a gente não vai ter costura debaixo do braço. Se você quiser ir fazendo carreiras de ida e volta, pode ser também. Só que depois você vai ter daí uma costura na manga, tá bom? Então, você vai ir fazendo as carreiras, então, circulares, de ponto alto e ponto cruzado, até que falte 15 centímetros para o comprimento da manga, tá? Então, faltando 15 centímetros, você vai começar a trocar as cores, igual a gente fez aqui no corpo da peça. Então, as mesmas quantidades de carreiras que eu fiz de trocas de cores aqui no corpo, eu vou fazer lá no final da minha manga. Então, que vai dar aproximadamente 15 centímetros, tá? Então, vou fazendo tudo em branco, faltando 15 centímetros aproximadamente, eu começo a fazer as trocas de cores. Então, vou fazer aqui a minha manga e volto pra gente fazer o acabamento dela. Então, já trabalhei aqui minha manga, ó, faltando uma carreira em branco aqui pra finalizar, né, os 15 centímetros finais aqui. E ficou com a medida aproximada aqui de 42 centímetros de comprimento, tá bom? Agora, a gente vai fazer a próxima carreira em branco, né, que é em ponto alto, mas a gente vai fazer diminuições pra fechar aqui a abertura da manga, tá? Se você quiser, pode deixar assim, larguinho mesmo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha que será um ponto alto e um ponto alto no próximo. Então, aqui é como se a gente já tivesse fechado 2 pontos juntos, ok? Então, vou para o próximo ponto, puxo a laçada, laço, tiro só uma laçada, reservo. Laço o fio, entro no próximo ponto, laço, tiro 2 laçadas e reservo e vou laçar e tirar tudo de uma vez. Vou para o próximo ponto, laço, puxo, tiro só uma laçada, reservo, laço o fio, entro no próximo ponto, laço, tiro 2 laçadas e reservo. Eu laço, tiro tudo de uma vez. Então, vou ir fazendo 2 pontos altos fechados juntos por toda a volta. Aí, chegando ao final da carreira, fecha lá no segundo ponto, pra gente ficar com a diminuição aqui, então, no começo. Agora, eu vou trocar de agulha. Vou utilizar aqui uma agulha de 5,5. Faço uma correntinha, um ponto baixo aqui no mesmo ponto. E vou contornar aqui toda a volta aqui da manga, então, fazendo um ponto para cada ponto de base. Faço esses pontos apertadinhos, tá? Então, já fechou aqui mais um pouco. Agora, é só trabalhar mais uma carreira de ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando ao final, é só fazer um baixíssimo no primeiro ponto, cortar o fio e arrematar. Então, finalizado lá uma manga, é só fazer a outra exatamente igual, tá? Aí, aqui pra gola, a gente faz um acabamento, então, de 2 carreiras de ponto baixo, ok? Aqui nas carreiras, você vai colocando uma quantidade de ponto baixo que não repuxe nessa peça e nem fique muito larga. Vai fazendo aí de forma que fique bem certinho, tá bom? Pra fazer o acabamento aqui da gola, eu vou utilizar a agulha de número 7 mesmo. E aqui pra parte de baixo, eu vou fazer também 2 carreirinhas de ponto baixo pra fazer o acabamento e vou utilizar daí uma agulha de número de 5,5, ok? Então, eu vou fazer esses acabamentos e volto mostrando pra vocês a nossa peça já finalizada. Então, já finalizei aqui o acabamento do decote. E na parte de baixo, resolvi fazer só uma carreirinha de ponto baixo, como a gente já tinha essa carreira em branco, então achei que ficou melhor dessa maneira. Aí, você vê o que fica melhor aí pra sua peça, tá bom?
Então, assim, a gente finaliza a nossa aula. Olha só que linda que ficou a nossa peça. Eu amei bastante o resultado, espero aí que vocês tenham gostado também, tá? Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal para receber sempre boas novidades como essa. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!